Agradecemos ao Remy por este momento que nos ofereceu, portanto, esta tão bonita reflexão. Para iniciar a mensagem desta manhã, eu hoje arrisquei trazer as tecnologias, vamos ver se isto corre bem. Como eu costumo dizer várias vezes, é assim, não há realmente nada de novo que às vezes possamos trazer aos irmãos. Mas vou falar de algo que já foi falado, e falado, e falado, e falado. Mas quero começar com o exemplo de um pastor, não interessa onde. Portanto, ele tinha várias igrejas e, portanto, chegou sábado à igreja e fez o sermão. Os irmãos gostaram imenso do sermão que foi feito. Na vez seguinte que o pastor chegou àquela igreja, voltou a fazer o mesmo sermão. E as pessoas disseram, o pastor trocou-se, não é? Enganou-se aqui. Se com tantas igrejas fez confusão, já tinha feito este culto aqui. E ficou assim. Na vez seguinte que o pastor chega àquela igreja, voltou a fazer o mesmo sermão. E as pessoas começaram todas, e o pastor não está bom da cabeça. E está qualquer coisa ali que não está bem. Na vez seguinte, o pastor vem e faz o mesmo culto. Bom, aí foi demais. As pessoas tudo a cochichar entre si. Uns dias depois já havia quem telefonasse para o diretor daquele pastor e dizer, bom, vejam lá o que se passa, porque ele já é a quarta vez que vem e faz sempre o mesmo culto. E, portanto, já não é enganar-se uma vez, a gente percebe, até tem a sua graça, mas também é demais. Bom, na vez seguinte que o pastor chega para fazer o culto, ele diz, bom, irmãos, sei que tem havido burburinho, porque as últimas 4 vezes eu fiz sempre a mesma pregação. Mas eu tenho uma pergunta para os irmãos. Os irmãos já mudaram e já cumprem aquilo que eu preguei? Não. Então vão continuar a levar com o mesmo culto. Não é? E, portanto, este assunto já foi muito falado e, portanto, vamos ouvir outra vez sobre este assunto. Eu gosto às vezes de fazer assim umas afirmações polémicas só para vos deixar um bocadinho mais alerta. E tenho que vos dizer, alguns dos irmãos ficam logo de olhos esbugalhados, vê-se logo pela cara, outros não reagem, portanto, ou não ouviram, ou estão com a cabeça noutro lugar. Mas a afirmação que eu tenho para vocês hoje é que... Bom, deixem-me ver se isto sai como deve ser. Jesus, ou Deus, por assim dizer, tem repulsa de mim e de ti. Mas eu estou a ver algumas caras já... E Jesus rejeita-me a mim e rejeita-te a ti também. Bom, e agora vou deixar isto assim. Depois vamos ver no que dá esta questão destas afirmações. E agora os irmãos vão me perdoar. Agora aquilo que eu vou dizer é algo pessoal. É uma preocupação que eu tenho. Pode não ser a de nenhum dos irmãos. Mas é algo que me faz pensar nisto há algum tempo. Que me faz ter preocupação com a Igreja no seu geral. Algumas das pessoas com quem eu falo aqui mais regularmente já me ouviram falar deste assunto, vão ouvir outra vez, e portanto só dar aqui alguns exemplos. Nós, como movimento, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e pela voz, portanto, da serva do Senhor, foi-nos dado, tanto desde o ano 1800 e qualquer coisa, portanto, já há mais de 150 anos, uma mensagem muito específica, uma mensagem sobre a saúde através, especialmente, da alimentação. Essa mensagem foi difundida dentro da Igreja, mas fora teve poucos efeitos. E não falo no resto do mundo, mas falo do nosso país. Penso que há coisa de 20 e tal anos atrás. Eu penso que ainda fui pesquisar, mas isto são coisas muito antigas que passaram na televisão.
A internet tem muita coisa, mas não tem tudo, não é? Eu sei que nos canais portugueses existem aqueles programas da manhã, que decorrem a manhã toda, com convidados, com conversas, com receitas, com isto, com aquilo, com aquilo outro. E sei que apareceu alguém a divulgar um livro que era fantástico, que era um livro sobre alimentação e sobre saúde. E incidia exclusivamente sobre, portanto, a alimentação vegetariana, portanto, sobre os vegetais e as frutas. E aquilo começou como um pequeno trecho numa manhã, na semana seguinte repetiam, e, portanto, alguém andava a vender um livro na televisão e chegava literalmente a alguns milhões de portugueses via televisão. Esse programa foi crescendo, o interesse foi crescendo, aquilo passou a aparecer todos os dias, vendiam livros, portanto, que no fundo iam de encontro à mensagem que nos foi dada, a uma das mensagens que nos foi dada para chegar ao mundo. Inclusivamente, os primeiros livros levavam outro livro de oferta e, pasme-se, não eram adventistas do sétimo dia, mas ofereciam um pequeno livro de Ellen White. A coisa foi prosseguindo, ganhou dimensão, depois passou para outros contornos, passou para a venda de suplementos, isso aí depois já é outra história e outras formas mais de fazer dinheiro do que, enfim, divulgar aquilo que é saudável. Mas o que é que tenho para dizer é que foi alguém que reconheceu que a nossa mensagem era boa, era essencial, e foi levá-la e pô-la nas bocas do mundo na televisão. O que é que nós, Igreja, fizemos? Nada. Só recordar, isto não é a causa e efeito, mas é assim, isto foi já há 20 e poucos anos, mas teve efeitos na sociedade, coisa que nós não conseguimos. Começaram a surgir restaurantes vegetarianos, começaram a surgir pratos vegetarianos em muitos restaurantes, não quer dizer que fossem pratos vegetarianos em condições, portanto, em condições tanto de nutrição, mas surgiu também ao fim de algum tempo, portanto, esse movimento foi crescendo, foi-se tornando um hábito na sociedade portuguesa falar de comida vegetariana, ao ponto que chegou, e muito bem, chegou foi com alguns anos atrás, mas chegou às escolas. Não quer dizer que a comida vegetariana seja boa, mas agora todas as escolas têm um prato vegetariano. E mais uma vez, que papel tivemos nós, Igreja, nesta alteração de comportamento da sociedade em Portugal? Zero. Nenhum. Deixámos passar a oportunidade. Os irmãos sabem que eu gosto muito, portanto, por causa gosto muito de natureza e perco algum tempo e vejo alguns documentários sobre o criacionismo, sobre, portanto, as contradições com a evolução e por aí fora. E tenho para vos dizer que nos últimos 2 anos este é um movimento que tem crescido imenso. Eu não vou agora aqui nomear canais, porque depois podíamos ter problemas mais adiante, mas apenas canais de língua inglesa. Apenas em 10 canais do YouTube há milhões de seguidores desses canais e a mensagem é muito clara. É trazer para o debate público que aquilo que é ensinado na evolução, nas escolas e nas universidades, está errado com base na ciência. E, portanto, está a haver um grande movimento de trazer outra vez para as escolas e para o conhecimento público as verdades científicas do criacionismo, como nós o apresentamos. E porquê a criação? Porquê a importância para nós? Nós somos adventistas do sétimo dia. E não esqueçam uma coisa. Se advogarmos para a criação, para a evolução, e retirarmos o criacionismo na semana completa como Deus a criou, não existe qualquer necessidade do sábado. Por isso é um assunto importante de combater a ciência ateia, portanto, que dá a volta ao texto para querer justificar que tudo apareceu há milhões de anos. E nós temos, em alguns canais, professores de universidade, pessoas que dão testemunho que eram ateus e depois de terem começado a estudar a fundo, quando se chega, não é estudar quando se é aluno de uma universidade. Eu peço desculpa, eu também andei na universidade, aqui alguns andaram, outros não andaram, também às vezes não se perde muito.
Um aluno de universidade sai da universidade e o maior problema que ele tem é estar convencido que sabe alguma coisa. Ok? Então, enquanto estou a falar, é pessoal que fez doutoramentos, que são investigadores há 10, 15, 20 anos, e o conhecimento acumulado, e quando começam a cruzar a informação a que eles próprios chegam, percebem que a evolução, como é explicada, é impossível em termos da química e da bioquímica. Portanto, é impossível aquilo existir. Está a haver este grande movimento de retrazer a criação para o debate público, para o conhecimento, para que se perceba que não é apenas algo que a Bíblia fala, é algo que a ciência suporta. O que é que a Igreja... Que papel a Igreja está a ter neste movimento que se iniciou há 2 anos? O mesmo que do exemplo anterior. 0. Mais uma oportunidade que se nos está a passar. Nós não temos que ser cientistas e andar a falar de evolução e cristianismo, mas sendo adventistas do 7º dia, para que a opinião pública, ou que aqueles que nós conhecemos, para os convencer, hoje em dia se calhar não chegam os métodos tradicionais. Era preciso um pouco mais, é preciso combater este tipo de informação para se chegar a algum lado. Bom, não vou, senão fico aqui a manhã toda a falar destes exemplos. Mais uma vez digo, isto são preocupações pessoais, que nos levarão para o tema. Mas temos mais temas. Há temas que são comuns a outras denominações religiosas, mas também são diferentes de outras. Que papel está a Igreja a ter, por exemplo, na divulgação da importância do santuário em todo o processo bíblico, portanto, em todo o processo da salvação. Somos adventistas do 7º dia. O que é que somos adventistas porquê? O que é um adventista? Aquele que espera o advento, o que é? Espera o quê? A segunda vinda de Cristo. O que é que nós estamos a fazer para que o mundo ouça falar sobre isto? Sobre esse tema específico? Pouco ou nada. Já falei aqui deste assunto. Sobre o sábado. Debatemos muito aqui, mas aqui andamos a debater com quem já sabe. Não é? O que é que a Igreja faz sobre isto? Nada. Falar sobre trazer para o debate público a salvação pela graça. Eu estou a dar apenas alguns exemplos. O que é que temos feito sobre isso? Nada. Estudamos a nossa lição da escola sabatina, debatemos entre nós, às vezes telefonamos a perguntar dúvidas, a tentar ter mais conhecimento, telefonamos uns para os outros, falamos com amigos pela internet, falamos com familiares, tentando aumentar o nosso conhecimento na palavra de Deus, mas ficamos sempre por aqui. E é por isso que eu quero chegar ao texto base de hoje. E foi por isso que eu disse que Deus tem repulsa de mim e de ti. E Deus rejeita-me a mim e rejeita-te a ti. Vamos ver o texto isolado, depois iremos ler o resto, ok? Vocês, quando eu disser, já sabem o que é que eu vou falar. Apocalipse 3, versículo 16. Podem pôr, por favor, a passagem bíblica? Apocalipse capítulo 3, versículo 16. E podemos ler o seguinte. Assim porque és morno, e nem és quente nem frio, e estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Esta ideia da repulsa, portanto, quando vomita, é porque... Isto é um assunto muito agradável falar daqui. Mas, efetivamente, é algo que está dentro de nós e tem que sair porque nós não o toleramos de maneira nenhuma. E assim é com Deus. Estamos neste ponto. Assim, porque és morno e nem quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Já vamos. Estamos a começar pela parte negativa. Os irmãos não estejam já aí com cara de tristes, porque ainda vamos no início. Bom, já voltaremos a este texto. Eu ia agora pedir que pudessem colocar o texto de Lucas, capítulo 9. O Evangelho de Lucas, capítulo 9,
o versículo 40. Peço desculpa, Lucas 19. Isto é, a falta de óculos, eu continuo a ter a mania que não preciso deles. Lucas 19, versículo 40. Bom, se calhar eu peço desculpa. Vamos começar um bocadinho atrás, só para o enquadramento. Vamos ler do versículo 37 até o 40. E quando se aproximavam da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilosa, a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. Mas ele lhes respondeu: Asseguro-vos que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. É assim, irmãos, Deus tem o seu plano. E o plano de Deus é sempre, mas sempre, sempre cumprido, como Ele o delineou. Conosco, comigo, contigo, ou sem mim, ou sem ti. Nós sabemos que, no fim dos tempos, este texto também é aplicado dessa forma, de que se o povo escolhido por Deus não executar a sua missão, o que é que vai falar na vez deles? As pedras falarão. Se for necessário, Deus põe as pedras a falar. Porquê? Porque o seu povo escolhido não foi capaz de cumprir o que Deus lhes pediu. E às vezes nós vemos estes textos e dizemos: bom, ainda bem que Deus vai vir, estou ansioso que Jesus volte, estou ansioso de poder ir viver na eternidade. E pronto, se for necessário, as pedras vão de falar. E temos um outro texto em Salmo, capítulo 19, versículo 1, que diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. E às vezes usamos este texto dizendo que qualquer pessoa, mesmo sem acesso à Bíblia, consegue ver na natureza o poder de Deus e consegue encontrar Deus a partir dessa mera observação. E usamos este texto como desculpa para quê? Para continuarmos calados, para continuarmos no silêncio. Portanto, as pedras vão de falar, Deus tem poder para tudo, a natureza fala por Deus, e então eu vou ficar aqui no meu canto sossegado. Vamos voltar a Apocalipse, capítulo 3. Antes de irmos novamente ao texto, eu tenho mais algumas preocupações que vou partilhar convosco. Este texto, para aqueles que não sabem, nós aqui todos já sabemos, portanto, faz parte da carta, portanto, à igreja de Laodiceia, a última igreja de um grupo de 7, a quem foram escritas mensagens específicas para aquelas igrejas, portanto, para as necessidades que elas tinham, mas também representam a progressão da igreja ao longo dos tempos até à volta de Jesus. E esta é a última, portanto, naquela que nós, pela análise da profecia bíblica e dos tempos que correm, acreditamos que é a igreja presente. É esta igreja de Laodiceia. Mas, como eu estava a dizer, às vezes tenho estas preocupações. Porque é que a igreja não se tenta projetar mais como outros o fazem?
Porque é que portanto, as igrejas têm problemas? Porque é que os irmãos na igreja andam às turras? Porque é que eu ando às turras com o irmão A ou com o irmão B? E acabamos por causar desconforto no seio da igreja? Porque é que quando marcamos trabalho missionário temos uma igreja que aos sábados tem 40 pessoas e depois aparecem 5? Porque é que temos uma igreja em que os membros são fiéis no dízimo, mas eu já não sou tesoureiro, mas vou facilitar o trabalho aqui ao nosso irmão Maurício, porque não é ele que vai dizer, sou eu. Porque é que somos fiéis nos dízimos e depois, entre aspas, roubamos nas ofertas? Os irmãos sabem que a Igreja Nacional, os dízimos têm crescido, mas as ofertas... E os dízimos têm um propósito específico. É para o sustento da casa do Senhor. Quando falamos do sustento da casa do Senhor, como era nos tempos antigos, era para sustento da tribo de Levi, que eram os sacerdotes. E, portanto, o corpo pastoral e toda a organização é sustentada pelos dízimos. E como é algo com uma designação específica dada pela Bíblia e é sagrado, não vamos usar esse dinheiro para outras coisas. Mas a igreja precisa de pagar a luz, de pagar a água, de pagar a limpeza. E eu não estou... A igreja, e mesmo a igreja em Portugal, é uma igreja que é fiel nos dízimos, mas nas ofertas... E, portanto, estamos em falta. Eu não estou aqui agora a pedir para os irmãos darem dinheiro. Isto é a reflexão no geral. Depois, cada um poderá refletir e interiorizar da forma que entender e da forma como a sua relação com Deus estiver. Porque é que a Igreja em Portugal, e agora perdoem-me os nossos irmãos que vieram de outros países, não tem a ver com eles diretamente, mas é uma realidade. A Igreja em Portugal tem crescido, e crescido na casa, senão eu não quero estar a dizer asneiras, não decorei os valores para os trazer, mas nos últimos quase 10 anos tivemos um aumento de quase 2.000 membros. É algo fantástico. É fantástico. Mas são irmãos que vieram de outros países, que já eram adventistas. As conversões cá, perdoem-me o termo que eu vou usar, continuam a ser pífias. Temos um aumento, e ainda bem por isso, de irmãos que vieram em busca de uma vida melhor, estão no seu direito e têm que ser muito bem acolhidos por nós. Mas o crescimento da igreja continua a ser insignificante. E sabem que eu vou deixar isto agora aberto, este pensamento. Isto são preocupações minhas, que olho para a igreja e às vezes quem me conhece refilo e fala caloradamente sobre estes assuntos, não é para falar mal, é porque é algo que me preocupa e que não vejo solução. E estes são problemas que a igreja tem. E vamos agora suspender este pensamento agora aqui. Lembrem-se, são problemas que a igreja tem, ok? Pronto. Vamos voltar, então, a Apocalipse, capítulo 3. Versículos 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem me dera que fosses frio ou quente. E agora o texto que já lemos, assim porque és morno, nem és quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só em termos de contexto, portanto, Jesus literalmente aqui estava a falar portanto, Paulo, peço desculpa, estava a falar João, eu tenho uma desgraça, o Paulo e o João troco-os sempre. Estava a falar aqui de água e dá exemplos de águas que haviam naquela zona, portanto, a água fria, que é boa para refrescar no calor, e a água quente, que era boa para a saúde, para efeitos termais. E a água morna é aquela que, quando entra na boca, assim, às vezes, nem tira a sede, nem faz bem à saúde. É assim uma coisa que a maioria das pessoas não gosta, nem tolera muito. A igreja de Laodiceia e a cidade era uma cidade rica materialmente, que era totalmente autossuficiente,
e era famosa pela sua lã e pelo colírio para os olhos. Mas, espiritualmente, era uma cidade muito, muito, muito pobre. Como eu já referi, esta é uma mensagem para o fim dos tempos e é aquela em que nós consideramos que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, fazemos parte desta Igreja de Laodiceia. Por isso isto passa a ser um problema nosso. O que é ser quente? Neste sentido, é ser fervoroso, é ser zeloso, é ser apaixonado por Deus e apaixonado pela sua obra. É sermos úteis espiritualmente. Ser frio é precisamente o oposto. É aquele que, perdoem-me a expressão, está-se borrifando para Deus e para as coisas espirituais, mas pelo menos é honesto nisso. O morno é efetivamente a pior condição, porque é aquele que é indiferente, apático, sem vontade para as coisas de Deus. O compromisso é meramente superficial, portanto, no nosso caso, virmos à igreja ao sábado, cumprimentamos os irmãos, estamos aqui muito bem, a oração, os hinos, ouvimos falar as pregações, umas gostamos muito, outras não gostamos nada. É um problema porque o morno é aquele que tenta servir a Deus, mas de forma a que possa continuar a amar o mundo. E este é, sim, um problema terrível, porque nos tornamos inúteis espiritualmente e causamos repulsa ao próprio Deus. Vamos continuar a ler os textos, agora vamos ao versículo 17. Lembrando aqui as características da igreja de Laodiceia, aquilo que eu estive a dizer, mas vamos confirmá-lo agora através do texto. Diz o seguinte: pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Portanto, esta era aquela condição daquela cidade e, ou seja, é a condição da nossa igreja. Porque, irmãos, vamos lá tirar aqui as ilusões do que muitos de nós chamamos riqueza. Okay? Tanto quanto se saiba, e não havendo sinais exteriores, não temos aqui nenhum milionário na igreja, nos nossos bancos, não é? Nenhum de nós, garantidamente, se considera rico. Mas é assim, irmãos. A maior parte de vocês lembra-se disso. Alguém se lembra de como era a vida nos anos 90? Uma família bem remediada, uma família da classe média, sabe? Quantos carros tinha? Tinha um. Ou uma bicicleta ou uma moto, também já iam bem. Hoje em dia, é dois, é um para o marido, é um para a mulher, depois os filhos crescem, depois é um carro para os meninos. Oh, irmãos, peço agora, não somos milionários, mas não venham dizer que temos falta de coisas. Está cada vez mais difícil comprar-se uma casa que estão muito caras. Então, mas a vida continua e os casais continuam a comprar casas e a endividar-se para 3 vidas, mas continuam a viver. E não digam que temos falta de alguma coisa. E os irmãos que sempre viveram aqui na Terceira ou nos Açores, têm perfeita noção disso. Há muitas décadas atrás, quando se ia ao supermercado, havia o que há hoje. Não. Podíamos comprar o que podemos comprar hoje, em termos financeiros? Não. Então, ok? Não somos milionários, mas não venham dizer que somos pobres. Ok? Eu sei que isto é um conceito às vezes difícil de perceber. Porque todos os meses me falta dinheiro. Está bem, acredito que seja difícil e há muitas dessas situações. Mas continuamos a ter tudo. Os irmãos são mais um pormenor, estou a falar demais isto hoje. Quando apareceram os primeiros telemóveis, havia um telemóvel por família, que era preciso juntar 2 anos para comprar um telefone. Agora, compra-se um telefone, 3 meses depois, pumba, caiu. Partiu. Vou comprar outro. E tem que ser, não é? É assim, somos pobres. Por favor, como se diz cá, ok? Pronto. Portanto, se calhar estamos muito mais enquadrados nesta descrição do que aquilo que pensamos, ok? Pronto.
assim como o texto diz, portanto, somos ricos e de nada tens falta. Eu não digo que não somos milionários, mas temos falta de alguma coisa? Não. Ok, mas isso é outro assunto, mas não é este agora, mas sim. Bom, vou continuar então o texto no versículo 17, que diz o seguinte. Portanto, diz que é rico e que nada tem falta, e nem sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Temos falta de roupa? Não. Conseguimos ver-nos uns aos outros? Conseguimos. Somos cegos? Literalmente não. Ok, o problema está é que isto é na parte espiritual. Temos tudo, está tudo bem, mas em termos espirituais, a cegueira é grande, a nudez é igual ou parecida, e a pobreza, então, não a pobreza de dinheiro. Mais uma vez, volto a dizer, esta é uma igreja com ausência de paixão, ausência de energia e disposição para o sacrifício na fé. E não estamos a falar de sacrifícios de fazer caminhadas para ir andar de joelhos ou etc. Sabem qual é o sacrifício? Que é aquilo que nós não gostamos nada de dar? Não tem a ver com dinheiro. Já falei também aqui disto noutros assuntos. É o tempo. É o tempo. Eu tenho que deixar os momentos em que estou descansado e sossegado, que também todos nós achamos, trabalhamos, precisamos descansar, precisamos. Mas não somos capazes de fazer esse sacrifício, de dar parte do nosso tempo para o dedicarmos ao nosso Deus. Vamos ver agora na Bíblia. Eu não vou, tenho muitos exemplos para dar, vou só dizer, os irmãos conhecem, vão dizer os nomes, o enquadramento da história e os textos onde podem ir ver mais tarde. Números 13, capítulos 13 e 14. O povo de Israel, não vamos ler texto nenhum, mas só para saber na história. O povo de Israel, portanto, em Cades Barneia, portanto, quando são enviados os espias à cidade de Canaã. Aí foram os servos do Senhor. Aí vai o povo escolhido numa missão de espiar a terra que Deus prometeu que lhe iria dar. Qual foi o retorno? Quando eles voltaram, que disseram: maravilha, vamos, o Deus prometeu que nos vai dar, vamos em frente. Foi isso que eles fizeram? Não, só arranjaram problemas. As muralhas são enormes. Os homens são... Nós parecemos gafanhotos ao pé deles. Aquilo é uma fortaleza impenetrável. Mas houve dois que disseram: não, nós conseguimos. Quem me quer dizer o nome dos dois? Josué e Caleb. Algum deles era uma pedra? Figurativamente. Algum deles era uma pedra? Recordemos o texto de há pouco. Se estes se calarem, as pedras falarão. O povo de Deus calou-se. Houve uma pedra que falou. Caleb estava com o povo de Israel por escolha, não era nascido no povo, era um elemento externo ao povo escolhido por Deus, mas foi ele um dos que disse: vamos em frente. Mas porquê? Porque os outros falharam. João capítulo 20, vamos ler este agora. João capítulo 20, versículo 19. É o único que vou ler, mas pronto. João capítulo 20, versículo 19. Ao cair a tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com quê? Com medo dos judeus. Bom, e vamos parar por aqui. Os discípulos, pelos vistos, falharam mais uma vez. Eles estavam onde? Fechados em casa, em oração e júbilo
por tudo o que Deus lhes tinha dado. Não, estavam assim. E às vezes pergunto-me se nós, nesta nossa mornidão, não é pela mesma razão. Aqui falamos de todos os assuntos bíblicos e debatemos entre nós. E aprendemos coisas com os nossos irmãos. Mas quando chega a altura de dar a cara lá fora, podemos ou não estar neste grupo dos que falharam. E vamos falar agora de algumas pedras, figurativamente, algumas pedras que falaram. Temos em Josué capítulo 2 e depois referido em Hebreus 11, temos Raabe, uma mulher estrangeira que pela sua fé salvou a sua família. E o ato dela foi de tal forma que esta mulher faz parte da genealogia de Jesus. Outra pedra que falou, Rute, do próprio livro de Rute conta a sua história. Em Isaías, capítulo 45, um rei de outro país, de nome Ciro, da qual o profeta disse o nome e escreveu o nome 150 anos antes de ele ter nascido. E foi mais uma pedra, alguém que não era do povo escolhido e foi o principal instrumento usado por Deus para libertar o seu povo, para que o povo voltasse a Jerusalém. O povo estava lá, o povo orava e batia no peito a dizer, a clamar a Deus, porque é que não nos vens salvar? Mas lá está, se calhar só souberam pedir, não fizeram mais nada. E foi preciso uma pedra, um rei de outro povo para os libertar. E este é um exemplo, se calhar o próximo mais gritante e se calhar mais parecido connosco, irmãos, que está em Mateus 2, dos versículos 1 ao 12. Não vamos ler, eu só estou a fazer referência porque era para ler, mas não temos tempo. O povo de Israel estava à espera do Messias ou não estava? Estava. O povo de Israel conhecia as Escrituras e as profecias. Conhecia, de trás para a frente, da frente para trás. Apareceu uma estrela no céu. Os que estavam à espera do Messias, compreenderam? Passou-lhes totalmente ao lado. Quem é que veio atrás da estrela? Os magos, vindos alguns do Oriente. Alguém que não era parte do povo escolhido. E essas pedras, vieram e falaram. Daniel, capítulo 4. O rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, perdoe-me a expressão, ele e Deus andaram num jogo de ping-pong. Ora cá, ora lá. Este rei, o rei da maior nação daquele tempo, o rei que para nós conhecemos representava a cabeça de ouro da estátua, um reino como nunca mais houve outro sobre a terra. Este rei, cheio da sua soberba, esteve alguns anos a viver como um animal no campo, comia a erva do campo e dormia na rua. Quando foi recuperado, fez um decreto para todo o seu reino saber que o Deus verdadeiro era o Deus de Daniel. Em Atos capítulo 10, mais uma pedra, um militar romano, Cornélio, que através da sua posição, através da sua riqueza de dinheiro, encontrou-se com Paulo e, a partir dali, tornou-se um farol para todos aqueles que estavam à sua volta. Mais uma pedra que falou. Tínhamos muitas. Com Pedro, desculpa. Eu hoje, pronto, deu-me para trocar esses. Não é hoje, é sempre. Êxodo capítulo 18. Jetro, o sogro de Moisés. Uma pedra, alguém que não era do povo escolhido, mas interveio junto de Moisés dando conselhos para orientar o povo escolhido, porque era um povo rebelde. A rainha de Sabá, uma história não tanto conhecida, em 1 de Reis, capítulo 10, que veio até ao rei Salomão, inquirindo e tentando perceber a fonte da sua sabedoria, levou o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, para o continente africano. Temos também Mateus 8, um outro centurião romano que, pela sua fé,
para que lhe salvassem, portanto, o familiar, o próprio Jesus disse que não tinha encontrado em Israel, não tinha encontrado dentro do povo escolhido uma fé tão grande como a daquele homem. Temos depois outros, tínhamos a mulher Sírio-Fenícia, Marcos 7, por aí fora. Vamos ficar por aqui. Vou pedir agora para lermos um outro texto. Vamos para 1 de Coríntios, porque há aqui um princípio importante que temos que ter em mente. 1 de Coríntios, capítulo 1, dos versículos 27 ao 29. Bom, eu peço desculpa. Vamos começar no anterior para o enquadramento, ok? Vamos começar no 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Ainda há pouco falávamos disso. Não interessa se tem jeito para falar, se tem curso superior, se estudou teologia ou não, se faz grandes interpretações bíblicas. O que é que o texto nos diz? Deus escolheu quem? As coisas loucas deste mundo. Escolheu quem? Os fortes, aqueles que têm por si mesmo capacidades ou características que os sacam dos outros. Foi esses? Não. Escolheu os fracos. Este é um princípio que temos de ter em mente. Aquilo que eu vos vou dizer é uma verdade lá para a Alice. Não venho dizer-vos nada de novo. É algo que eu já ouço há anos a fio. Mas lembram-se, vamos voltar, lembram-se quando eu falei há pouco que a igreja tinha problemas, certo? Vamos voltar a Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. E agora vamos ler os versículos. O 18 vamos passá-lo mais depressa. Eu ia depois explicar, mas isto também é algo que nós já sabemos. Vamos, portanto, para o 18 e ao 19. Ora, só encontrar aqui. Diz o versículo 18 o seguinte: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e o colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Vou fazer só aqui uma pausa. Não estamos a falar de ouro e riqueza literal. Não estamos a falar de vestes como aquelas que temos hoje. E não estamos a falar propriamente dos pingos dos olhos. Isto tem, obviamente, o significado espiritual. Tem a ver com a nossa nudez espiritual, a nossa pobreza espiritual e a nossa cegueira espiritual. Quem é o remédio? É Deus. Portanto, é a Ele que podemos comprar estas coisas. Versículo 19. Eu repreendo o discípulo a quem amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vamos parar por aqui. Eu vou voltar àquela pouco. Eu disse que a igreja tem problemas, certo? E falamos da igreja de Laodiceia, falamos da mornidão, mas depois temos um problema aqui no texto. É, não é? É que está no singular. E não é a igreja que tem problemas. Sou eu e és tu. Esta mornidão, na maior parte das vezes, reflete-se no silêncio ensurdecedor, não é? Naquilo que nós não dizemos, que não fazemos, especialmente para os outros lá fora. E quando eu falei aqui que a igreja não se projetou, a igreja não fez, a igreja não aconteceu, a igreja tem um crescimento fraco, e volto a referir, o problema não está
na igreja. E nós referimos à igreja e acabamos por nos sentir confortáveis porque dizemos que é a igreja. Mas não é a igreja. A igreja não se projeta porque eu não tenho a coragem suficiente para testar o meu Deus. Porque se Ele diz que me dará as capacidades, que dará a capacidade aos fracos para o fazer, é aos fracos que Ele vai capacitar. Não é aos que sabem muito, aos que falam bem. Isso é para o lado que se dorme melhor. O crescimento, como eu disse, portanto, a igreja não se projeta por isso. O crescimento não é efetivo porquê? Porque infelizmente temos características de Laodiceia. Falamos muito bem, mas fazemos tudo ao contrário do que dizemos. O irmão Maurício, na sua oração, referia isso. Enquanto a minha vida não falar do meu Deus, não interessa o que eu possa dizer. E este é o problema que eu tenho e que, se calhar, tu tens. Romanos capítulo 12, versículo 11. Ups. Isto, as Bíblias novas que não são manuseadas todos os dias, é difícil depois encontrarmos os textos. Romanos capítulo 12, versículo 11, diz o seguinte. Bom, a minha versão é um bocadinho diferente, eu vou-me pôr assim para ler a que está aqui atrás. Não sejais vagarosos no cuidado ou no zelo. A maior parte das traduções é o que dizem. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. A solução é simples. É sermos zelosos, fazermos já, não é ser vagaroso. Amanhã, para a semana, agora isto é uma altura especial, se calhar uma coisa, eu estou com muito trabalho, vamos aguardar. E eu sou sincero, por mim falo. Quando o aguardo, porque agora tenho trabalho, nunca deixo de ter trabalho e depois nunca faço. Não é? Mas isso sou eu. Convosco não sei. Não sejais vagarosos. É para fazer já, não é para amanhã. Ser fervorosos no espírito. Isto nem sempre é fácil, não é? Tem que haver, obviamente, uma mudança em nós, ou tem que haver, pelo menos, a vontade de uma verdadeira mudança. Porque, como lemos no texto anterior, para que a mudança seja efetiva, é preciso que do nosso Deus compremos ouro refinado, vestes brancas e puras e colírio para os olhos, para nos curar da nossa cegueira. Mas sabem que eu disse no início que Deus tem repulsa de nós, que Deus nos rejeita. E se nos mantivermos nesta condição, será esse o nosso futuro. Mas é engraçado que o texto não deixa nada ao acaso. Ele primeiro aponta o problema. Ele mostra o meu problema. Ele mostra que eu tenho que perceber que estou mal e que tenho que mudar. A seguir, dá-me uma solução, dá-me estes 3 remédios, que eu tenho que ir buscá-los a Deus. Mas continua no versículo 20. Diz o seguinte, peço desculpa, eu mudei aqui, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Porque Deus não nos vai deixar sozinhos nesta mudança. O que é que diz o versículo 20? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É Ele que vem à nossa procura, é Ele que vem à nossa porta bater. Não nos deixa de todo desamparados. E o texto continua com a promessa no versículo 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no meu trono. Esta é a promessa. E todos podem ser vencedores. Temos que comprar aqueles 3 itens do nosso Deus
e, acima de tudo, quando nos bater à porta, deixá-lo entrar. Este texto, portanto, começa de uma forma mal, dando-nos a ideia que somos mornos e que somos vomitados da boca do próprio Deus. É algo que é forte, é uma imagem forte. Mas é dada com amor, e eu já li há pouco e não parei de propósito. Apocalipse capítulo 3, versículo 19, novamente. A parte inicial, que diz o quê? Eu repreendo e disciplino a quantos quê? A quantos amo. Esta é uma mensagem de amor, por muito que a imagem seja forte. Por muito que sintamos que somos incapazes. Deus faz isto por amor de nós. Para que nós possamos despertar e depois logo volta a dizer: sê pois zeloso e arrepende-te. Está a falar para mim, está a falar para ti. Porque ser zeloso e arrepender-me, o pastor não o pode fazer por mim. O ancião não pode fazer por mim. A minha mulher ou o meu marido não o podem fazer por mim. Os meus filhos não podem fazer por mim. A família não pode fazer por mim. Os outros membros da igreja não o podem fazer por mim. Cabe única e exclusivamente a mim. Muitas vezes olhamos para a mensagem à igreja de Laodiceia e pomos tudo no bolo, que é para parecer que a culpa é dos outros. Não. O problema, porque depois o texto fala sempre no singular. Portanto, é para mim e é para ti. Eu queria terminar com portanto, o versículo 22, capítulo 3, versículo 22, que é portanto, o terminar de todo este capítulo, diz o seguinte: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos. Amém.